Imagine ter o peso de um elefante africano adulto concentrado na ponta do seu dedo polegar. É exatamente esta força esmagadora, equivalente a 7.000 libras por polegada quadrada, que a humanidade usa para extrair o ouro líquido que alimenta o planeta. Para encher apenas uma garrafa de óleo, precisamos de destruir e espremer até a última gota 3 kg de sementes. Todos os anos, transformamos 21 milhões de toneladas de flores em combustível para a indústria global. Mas como é que uma semente preta e dura se transforma num líquido cristalino sem perder a sua pureza? Bem-vindos ao poder da indústria. Hoje, vamos entrar na máquina que espreme o sol. A nossa jornada começa longe do barulho das fábricas, sob o silêncio enganador dos campos abertos. À primeira vista, parece uma pintura, milhões de girassóis a olharem para o céu. Mas não se deixe enganar pela beleza. Quando as pétalas caem e o campo se torna castanho escuro, a natureza termina o seu trabalho e a engenharia de guerra entra em ação. Estamos a falar da colheita, mas feita numa escala que desafia a imaginação. Ouça o rugido. Estes não são tratores comuns, são ceifeiras debulhadoras, verdadeiros predadores de aço desenhados com um único propósito: devorar. Cada uma destas bestas mecânicas pesa dezenas de toneladas e avança sobre a terra com uma fome insaciável. Observe as lâminas na frente da máquina. Elas são mais afiadas do que navalhas e cortam centenas de caules duros por minuto. Não há hesitação, a máquina não para. A eficiência aqui é aterrorizante. Uma única ceifeira consegue processar 50.000 libras de sementes por hora. Isso são mais de 22 toneladas de matéria-prima a desaparecerem dentro da máquina a cada 60 minutos. Para visualizar melhor, é o mesmo que processar o peso de 5 elefantes grandes numa única hora, sem deixar cair uma única semente no chão. E como é que elas não falham? Estas máquinas são guiadas por satélite. Um sistema de GPS militar mantém este monstro de aço na linha correta, com um desvio máximo de apenas alguns centímetros. O condutor está lá apenas para supervisionar. A máquina sabe exatamente para onde ir. Dentro do ventre da ceifeira, um caos controlado acontece. Um sistema de vibração violenta e ventos ciclônicos separa a semente preciosa da cabeça da flor. O que não serve é cuspido de volta para a terra para nutrir o solo, enquanto o tesouro preto, as sementes, é guardado no tanque. Quando o tanque enche, a coreografia continua. Um braço hidráulico estende-se em movimento e uma cascata de sementes negras jorra para um caminhão que acompanha a velocidade da colheita. É um rio contínuo de recursos. O campo, que antes era um jardim, transformou-se numa linha de produção a céu aberto. A batalha pela colheita foi vencida, mas a guerra pela pureza está apenas a começar. Agora, seguimos os caminhões selados. Eles protegem a carga da umidade e da poeira da estrada, transportando as sementes para as refinarias gigantescas. Quando as portas se abrem na fábrica, o ambiente muda drasticamente. Deixamos para trás a poeira e o sol e entramos num mundo de aço inoxidável, sensores digitais e esterilidade clínica. A primeira regra da fábrica é simples: nada entra sem ser inspecionado. Assim que as sementes chegam, sondas automáticas mergulham na carga para testar a umidade e a qualidade. Se o lote for aprovado, começa o processo de limpeza. E não é uma limpeza comum, é uma purificação em múltiplos níveis. Imagine uma peneira gigante a vibrar com tanta força que o chão treme. É aqui que a terra, a areia e as pedras são expulsas. Mas isso não é suficiente. As sementes passam por um túnel de vento, onde jatos de ar de alta pressão sopram a poeira fina, deixando apenas as sementes mais pesadas e saudáveis. E para garantir que nenhum pedaço de metal das máquinas de colheita acabou no meio da comida, ímãs poderosos vigiam a linha, prontos para capturar qualquer fragmento intruso. O passo seguinte parece ficção científica. Chama-se classificação ótica. Milhões de sementes passam por uma passadeira a alta velocidade. Acima delas, olhos de laser e câmaras de alta definição analisam cada semente individualmente. Sim, leu bem. Cada semente é verificada. O computador procura defeitos, sementes murchas, partidas ou com a cor errada. Quando o sistema deteta uma semente imperfeita, ele não usa um braço mecânico, seria demasiado lento. Em vez disso, ele dispara um jato de ar comprimido, preciso como um tiro de sniper, que empurra a semente defeituosa para fora da linha em milissegundos.
É um porteiro digital que nunca pisca e nunca dorme. Agora, as sementes limpas enfrentam o calor. Elas entram em secadores gigantes, onde o ar quente circula para reduzir a umidade interna. O objetivo é atingir exatamente 8 a 10% de umidade. É um equilíbrio mortal. Se secarem demais, perdem óleo. Se secarem de menos, podem apodrecer nos silos. Sensores térmicos mantêm a temperatura entre 120 e 160 graus Fahrenheit. É o ponto ideal para preservar a alma da semente antes do momento mais brutal de todos. Chegamos ao coração da fábrica, o lugar onde a física sólida é forçada a tornar-se líquida. Prepare-se, porque a pressão vai aumentar. As sementes, agora perfeitas e secas, são alimentadas na prensa de parafuso contínuo. Esta máquina não corta, ela esmaga. Imagine um parafuso gigante de metal a rodar dentro de um tubo que fica cada vez mais apertado. As sementes entram e não tem para onde fugir. O espaço diminui e a força aumenta. Estamos a falar de uma pressão colossal de 5.000 a 7.000 libras por polegada quadrada. Lembra-se do elefante no seu dedo? É exatamente isso que está a acontecer aqui dentro. Sob esta tortura mecânica, a estrutura dura da semente não aguenta. Ela colapsa, as células rompem-se. E então o milagre acontece. A semente começa a suar óleo. Não há fogo aqui, não há fornos a queimar combustível por baixo da prensa. Mas, se tocasse na máquina, queimaria a mão. Por quê? Fricção pura. A luta das sementes contra o aço gera tanto calor que a temperatura dispara para 180 graus Fahrenheit. Este calor é essencial. Ele torna o óleo mais fluido, permitindo que escorra através de ranhuras microscópicas na prensa, enquanto a casca seca é empurrada para a frente. O que sai de um lado é o bolo, uma massa seca e comprimida, onde resta menos de 8% de óleo. Do outro lado flui o prêmio, o óleo bruto. Mas não espere ver aquele líquido dourado e transparente que tem na cozinha. O que sai da prensa é escuro, turvo e cheio de pedaços. Acabou de nascer da violência extrema e ainda carrega as cicatrizes do processo. Para se tornar comestível, este líquido selvagem precisa de ser domado e polido. O óleo bruto deixa a zona de alta pressão e entra no labirinto de refinação. Agora, a missão é transformar este líquido sujo em ouro transparente. Começa a fase de filtração e a precisão torna-se microscópica. O óleo é bombeado através de uma série de filtros. Primeiro, malhas de aço removem os pedaços maiores de casca. Depois, o líquido é forçado através de tecidos filtrantes tão finos que conseguem capturar partículas invisíveis ao olho humano, medindo apenas alguns micrones. Para que o óleo consiga passar por estas barreiras minúsculas sem entupir tudo, ele é mantido quente, a cerca de 150 graus Fahrenheit. O calor mantém-no fino, como água. À medida que passa por cada estágio, a cor muda. O castanho turvo desaparece. O líquido clareia. Torna-se âmbar, brilhante e límpido. É a metamorfose final de uma semente preta e suja para um produto de pureza absoluta. Mas a fábrica não para. O óleo refinado corre agora para a linha de engarrafamento, onde a velocidade é a rainha. Milhares de garrafas vazias marcham sobre tapetes de aço inoxidável como soldados. Bocais automatizados descem e enchem cada garrafa com uma precisão cirúrgica. Nem uma gota a mais, nem uma a menos. Tudo acontece num piscar de olhos. Assim que a garrafa está cheia, uma máquina coloca a tampa e sela o produto. Mas quem garante a segurança? Câmaras inteligentes e sensores infravermelhos. Eles observam cada garrafa que passa. Se uma tampa estiver 1 milímetro torta ou se o nível do óleo estiver errado, um braço robótico empurra essa garrafa para fora da linha instantaneamente. Apenas a perfeição é embalada. Robôs empilham as caixas, prontos para enviar este combustível dourado para cozinhas em todo o mundo. Mas espere, nem todas as sementes se transformam em óleo. Existe um destino alternativo para uma parte da colheita, um destino onde o fogo é o protagonista. Vamos falar das sementes de girassol torradas, o snack crocante que todos conhecemos. Aqui o processo é diferente. As sementes não são esmagadas, elas são mimadas pelo calor. Depois de limpas, elas entram em fornos rotativos gigantescos. É como um tornado de ar quente controlado.
A temperatura aqui dentro é infernal, variando entre 260 e 300 graus Fahrenheit. As sementes precisam de estar em movimento constante. Os tambores rodam sem parar, fazendo as sementes dançarem no ar quente. Se parassem por um segundo, queimariam. Este balé térmico dura entre 15 a 25 minutos. É o tempo exato para cozinhar o interior, criar aquele sabor, a noz irresistível e deixar a casca estaladiça. Assim que saem do forno, são atingidas por um choque térmico, correntes de ar frio para parar o cozimento imediatamente. Se continuassem quentes, ficariam moles. E ninguém gosta de uma semente mole. Em linhas avançadas, elas recebem uma névoa fina de sal e temperos enquanto ainda estão mornas, para que o sabor penetre profundamente na casca. Mas o verdadeiro segredo industrial acontece no empacotamento. O maior inimigo da crocância é o oxigênio. O oxigênio faz a semente envelhecer e ficar rançosa. Então, como é que a indústria resolve isto? Com nitrogênio. Antes de selar o pacote, a máquina injeta um sopro de gás nitrogênio puro dentro da embalagem, expulsando todo o ar normal. É como parar o tempo. Dentro daquele pacote, a semente fica congelada no seu estado perfeito de frescura. Balanças eletrônicas garantem que cada pacote tenha o peso exato, com uma margem de erro de quase zero. É a união perfeita entre a culinária e a química industrial. De uma pressão esmagadora capaz de deformar o aço ao aroma delicado que sobe da sua frigideira. O que começou como uma simples flor, girando a sua cabeça em direção ao sol, viajou através de um inferno de atrito, foi analisada por lasers, purificada por filtros microscópicos e selada contra o tempo. Hoje, vimos como a humanidade pega na natureza e a eleva através da engenharia. Seja o óleo dourado ou a semente crocante, cada produto é um monumento à nossa capacidade de transformar o mundo. Na próxima vez que segurar uma garrafa de óleo, lembre-se, você não está apenas a segurar um ingrediente, você tem nas mãos o resultado de 7.000 libras de pressão e da tecnologia mais avançada do planeta. A natureza dá o milagre, mas a indústria dá o poder. Inscreva-se no canal Poder da Indústria. Há muito mais segredos gigantescos para descobrir, e nós estamos apenas a começar a arranhar a superfície. Até a próxima maravilha da engenharia. A América produz quase 139 milhões de libras de mel todos os anos. Isso é mais de 60 mil toneladas de ouro líquido, um produto que vale mais de 175 milhões de dólares. Mas este não é o ouro que se minera da terra. É um produto delicado, vivo, criado pelo trabalho incansável de milhões de abelhas. O maior desafio é: como é que se move esta enorme quantidade, vinda dos campos distantes da Dakota do Sul, para as fábricas, sem o destruir pelo caminho? O segredo é surpreendente: aviação. Toneladas de mel voam em aviões, numa corrida contra o tempo. Mas o maior perigo espera na fábrica. Como o tornar fluido para o engarrafar, sem o matar com calor excessivo? A solução é genial. Salas quentes a 40 graus Celsius, que imitam o calor suave da própria colmeia. Bem-vindos ao poder da indústria. Tudo começa na primavera, nos campos vastos da Dakota do Sul. Este não é um trabalho de fábrica, é uma parceria com a natureza. As abelhas, as pequenas guerreiras da natureza, são a força motriz. Cada abelha pode voar a mais de 15 milhas por hora e visitar até 2.000 flores num único dia, batendo as asas centenas de vezes por segundo. Mas o seu trabalho vai muito além do mel. A sua maior contribuição para a economia americana é a polinização, um serviço que vale uns espantosos 15 mil milhões de dólares por ano, sustentando todo o sistema alimentar do país. Os apicultores são os guardiões. Eles começam a estação inspecionando cuidadosamente cada colônia. Verificam a saúde das abelhas, a força da população trabalhadora e, o mais importante, a condição da rainha, o coração da colmeia. Quadros velhos são reparados ou substituídos, dando à colônia espaço para crescer. Após 6 a 8 semanas de cuidados intensivos, surge o sinal. Uma fina camada de cera branca aparece sobre os favos. Isto significa que o mel está maduro, que a umidade desceu o suficiente para que o mel possa ser armazenado sem fermentar. A colheita é um momento de precisão cirúrgica. Os apicultores usam fumo,
criado a partir de materiais naturais, como madeira seca ou serradura. O fumo não magoa as abelhas, simplesmente acalma-as, mascarando o cheiro de alarme que elas libertam, permitindo uma colheita pacífica. Os quadros, agora pesados e a brilhar com mel dourado, são removidos com um cuidado extremo. As abelhas são gentilmente escovadas para fora dos favos, muitas vezes com escovas de cerdas macias, para garantir que nenhuma se magoa. O princípio mais importante da apicultura é o equilíbrio. Os apicultores nunca tiram tudo. Eles deixam sempre para trás uma quantidade generosa de mel, o suficiente para sustentar a colônia durante os longos e frios meses de inverno. É um pacto de respeito. Os quadros colhidos são então selados em caixas especiais, prontos para a parte mais inesperada da sua viagem. Esqueçam os caminhões lentos. Para o mel de alta qualidade, o tempo é o inimigo. O mel é um produto natural delicado. A sua qualidade, sabor e enzimas podem ser destruídos por flutuações de temperatura. Deixá-lo num caminhão sob o sol escaldante ou o frio da noite seria um desastre. Por isso, para grandes quantidades deste ouro líquido, a solução é o céu. Toneladas de mel são carregadas em contentores especiais e transportadas por aeronaves de carga. Esta é uma operação logística impressionante. O mel voa sobre montanhas, planícies e rios, numa viagem direta para a fábrica de processamento. Este transporte rápido não é um luxo, é uma necessidade. Garante que o mel chega à fábrica tão fresco e puro como no momento em que saiu da colmeia, com todas as suas propriedades naturais intactas. É uma missão crítica para proteger a integridade do produto, assim que o carregamento de mel à terra não há tempo a perder. Os contentores são descarregados e seguem imediatamente para a fábrica, onde são recebidos pela primeira e mais delicada fase do processamento industrial. Quando os contentores chegam à fábrica, o mel está frequentemente espesso, cristalizado e demasiado viscoso para ser processado. A tentação seria aquecê-lo rapidamente, mas isso seria um erro fatal. Aquecer o mel demasiado depressa ou a uma temperatura demasiado alta mata-o. Destrói as enzimas benéficas e as vitaminas, transformando em pouco mais do que xarope de açúcar. A solução da engenharia é uma obra de paciência. A sala de aquecimento, warming room, não é uma fornalha, é mais como um spa para o mel. Os contentores selados são colocados nesta sala, onde a temperatura é rigorosamente controlada, mantida estável entre 98 e 104 graus Fahrenheit, ou seja, 36 a 40 graus Celsius. Este calor suave imita o ambiente natural dentro de uma colmeia, num dia quente de verão. O mel aquece lentamente, ao longo de horas ou mesmo dias, reduzindo a sua viscosidade e tornando-o fluido. O mais importante é que este processo é feito abaixo do limiar de perigo, preservando todos os aromas e enzimas naturais. Um sistema de monitorização automatizado, com sensores por toda a sala, rastreia o mais pequeno desvio, garantindo que o mel permanece na condição ideal. Só depois de o mel se tornar fluido, mas ainda vivo e cheio de qualidades naturais, é que está pronto para a primeira etapa mecânica, a abertura dos favos selados. Após o aquecimento suave, os favos de mel estão prontos. Eles são colocados numa correia transportadora de aço inoxidável, um rio de ouro que entra na máquina de desopercular. As abelhas são construtoras meticulosas. Elas selam cada célula hexagonal com uma fina camada de cera, uma barreira natural que protege o mel do ar e da umidade. Para extrair o mel, esta selagem tem de ser removida. É aqui que a engenharia de precisão entra em ação. Lâminas rotativas de alta velocidade ou facas aquecidas com precisão deslizam uniformemente pela superfície de cada quadro. O movimento é incrivelmente rápido e suave, cortando apenas a fina camada de cera, com uma precisão de frações de polegada, sem perturbar a delicada e perfeita estrutura hexagonal do favo por baixo. É a união da velocidade industrial com o toque delicado de um artesão. E nesta fábrica, nada é desperdiçado. Toda a cera removida durante esta fase, conhecida como opérculos, é um subproduto valioso. Cada grama é recolhida, derretida, filtrada e reciclada. Esta cera pura e aromática começa uma segunda vida,
transformada em velas, bálsamos naturais, cosméticos de luxo ou novas folhas de fundação para futuras colmeias. É um ciclo de produção perfeitamente fechado. Assim que a camada protetora de cera é removida, milhões de células estão abertas, prontas a libertar o seu conteúdo dourado, não através de calor ou químicos, mas através da força pura da física. Com os favos agora abertos, o mel está pronto para ser extraído. Mas como o fazer sem esmagar os delicados favos? A resposta é o extrator centrífugo. Esta é uma máquina sofisticada, o coração pulsante da fábrica. Os quadros são cuidadosamente fixados dentro de um enorme tambor de aço inoxidável, como raios numa roda. Então, a máquina começa a girar. A velocidade aumenta cada vez mais rápido, gerando uma força centrífuga extraordinária, semelhante à força G, que os pilotos de caça sentem. Esta força poderosa puxa o mel líquido para fora das células hexagonais. O néctar dourado é atirado contra as paredes interiores do tambor. A física faz o trabalho pesado. O mel, sendo mais denso, escorre pelas paredes e acumula-se no fundo do tambor, enquanto os favos de cera, agora vazios, permanecem perfeitamente intactos. A beleza deste método é a sua pureza. Não é aplicado calor. Não são usados produtos químicos. É um processo puramente mecânico que garante que a cor, o aroma e os nutrientes do mel são 100% preservados. E há outro benefício genial: a sustentabilidade. Como os favos não são destruídos, eles são devolvidos aos apicultores, que os colocam de novo nas colmeias. As abelhas podem então enchê-los imediatamente, poupando-lhes o enorme esforço de construir novos favos do zero. Este método não só é eficiente para a fábrica, como também é melhor para as abelhas. Este método mecânico é o mais limpo, mas o mel que sai da centrífuga ainda não está perfeito. Transporta vestígios finos de partículas de cera e poeira minúscula, que têm de ser removidos na próxima etapa. O mel extraído, embora puro, ainda contém pequenas impurezas, como partículas de cera ou pólen. Por isso, é imediatamente encaminhado para um sistema de filtragem. Passa primeiro por filtros grosseiros de aço inoxidável, que retém os pedaços maiores. Depois passa por filtros de malha ultra fina, que removem as impurezas mais pequenas, garantindo uma clareza cristalina. Uma vez filtrado, o mel é transferido para tanques de armazenamento gigantes, também de aço inoxidável, onde é suavemente agitado. Este processo unifica o sabor e a cor, garantindo que cada garrafa de um lote seja idêntica. A temperatura aqui é novamente controlada, mantida entre 35 e 40 graus Celsius, apenas o suficiente para evitar a cristalização e remover pequenas bolhas de ar, dando ao mel aquele aspecto brilhante e límpido. Mas antes que uma única gota seja engarrafada, cada lote tem de passar pelo teste mais rigoroso de todos, o Laboratório de Controlo de Qualidade. Este é o portão final e as regras são inflexíveis. O teste mais crítico é o da umidade. O nível de umidade tem de estar rigorosamente entre 15% e 18%. Esta é a regra de ouro. Se a umidade for superior a 18%, o mel acabará por fermentar. Irá estragar-se, podendo até fazer explodir as tampas das garrafas. Se for demasiado baixa, cristaliza demasiado depressa. Técnicos de laboratório em batas brancas usam equipamento de precisão para analisar a composição de açúcar, os níveis de pH e a presença de quaisquer impurezas. Especialistas sensoriais provam e cheiram o mel, confirmando que este retém as suas notas florais únicas. Só depois de o laboratório dar luz verde, confirmando o equilíbrio perfeito e a pureza absoluta, é que o mel é aprovado para a linha final. É aqui que a paciência da natureza encontra a velocidade vertiginosa da indústria moderna. O mel aprovado flui através de tubos de aço inoxidável para a linha de embalamento automatizada. É um espetáculo de eficiência. As garrafas perfeitamente limpas entram na linha. As máquinas de enchimento automático, equipadas com sensores avançados, medem cada porção com precisão absoluta, garantindo que cada garrafa tem exatamente o peso correto. Nenhuma única gota de ouro líquido é desperdiçada.
A velocidade da linha é estonteante. O sistema pode encher, selar e rotular quase 6.000 garrafas por hora. Assim que são cheias, as garrafas deslizam para a estação de capsulagem automática. As tampas são aplicadas e seladas firmemente, bloqueando a entrada de ar ou contaminantes e trancando a frescura lá dentro por meses ou até anos. De seguida, as garrafas passam pela unidade de rotulagem e impressoras de alta velocidade aplicam os rótulos com alinhamento perfeito, fornecendo ao consumidor toda a informação necessária. No final da linha, cada garrafa passa por uma inspeção final de peso e selagem. Finalmente, são cuidadosamente embaladas em caixas de cartão reforçado, empilhadas em paletes por braços robóticos e preparadas para distribuição global, desde lojas locais a mercados internacionais. Começamos a nossa jornada com abelhas a voar sobre campos na Dakota do Sul e mel a ser transportada em aviões. Agora esse mesmo mel está selado numa garrafa, pronto para viajar pelo mundo. Desde a flor no campo até o chão da fábrica, a viagem do mel é uma história de precisão, paciência e profundo respeito pela natureza. Cada gota dourada que vemos numa prateleira carrega a luz do sol, o trabalho de milhões de abelhas e a genialidade da engenharia humana. Vimos uma linha de produção capaz de encher 6.000 garrafas por hora. Mas o mais impressionante é que mesmo com toda esta automação, a tecnologia não está a criar o produto, está a protegê-lo. É um escudo de alta tecnologia que garante que o mel chega à sua mesa exatamente como as abelhas o fizeram, puro, dourado e vivo. Você já parou para pensar que aquela gelatina transparente e trêmula na sua sobremesa é feita, na verdade, de pele e ossos? Por trás desse doce inocente, existe um sistema industrial colossal que esmaga toneladas de materiais brutos e os submete a ácidos poderosos em uma jornada química intensa. Como a engenharia moderna consegue transformar restos de matadouro em um produto puro, cristalino e estéril em apenas 48 horas? A resposta está prestes a mudar a forma como você vê o mundo. Para compreender a verdadeira dimensão do que estamos prestes a testemunhar, precisamos olhar para trás, para uma linha do tempo que atravessa milênios. A gelatina não é uma invenção recente das nossas fábricas modernas. Ela é o resultado de uma busca humana que remonta ao Antigo Egito. Já naquela época, registrava-se o processo de ferver ossos e peles de animais para criar um caldo espesso e viscoso, valorizado tanto na culinária quanto na medicina antiga. Aqueles primeiros alquimistas da comida já entendiam que havia um valor nutricional oculto nas partes mais duras do animal. Mas foi apenas no século XIX que a escala mudou drasticamente. O inventor americano Peter Cooper revolucionou o jogo ao criar uma forma seca de gelatina, um pó que podia ser transportado e armazenado facilmente, abrindo as portas para a era da comida processada. Durante as guerras do século XX, esse material tornou-se estratégico. Leve e rico em proteínas, serviu como fonte nutricional vital para exércitos inteiros. Hoje, a gelatina infiltrou-se em cada canto da nossa vida, muito além da sobremesa. Ela está nas cápsulas farmacêuticas que tomamos, nos suplementos que nos mantêm saudáveis, nos cosméticos e até nas linhas de processamento de carne em massa. A jornada física da matéria-prima começa em um lugar que a maioria das pessoas prefere não ver: o final da linha de processamento de carne. Tudo se inicia com o que sobra: ossos, peles e tendões, deixados para trás depois que os cortes nobres foram retirados. Entre todos esses materiais, a pele de porco reina absoluta, representando mais da metade de toda a produção global de gelatina. Pode parecer apenas resíduo, mas essas peles contêm uma concentração tão alta de colágeno que uma indústria multibilionária depende inteiramente delas. Se você soubesse que muitos dos seus suplementos diários nascem da pele de porco, isso mudaria a sua percepção? A logística para mover esse material é imensa e precisa. Assim que são separadas, as folhas de pele são resfriadas rapidamente para evitar qualquer degradação e carregadas em caminhões especializados. Cada veículo transporta várias toneladas de carga e a temperatura é monitorada a cada segundo da viagem. Não há margem para erro. Quando esses caminhões chegam à fábrica, a carga passa por uma inspeção rigorosa na área de recebimento. Qualquer material que não atenda aos padrões de qualidade é imediatamente descartado da linha.
O restante é movido para armazéns temporários, onde sensores e técnicos garantem que tudo permaneça estável antes que a verdadeira transformação comece. Agora, entramos na fase bruta da operação, onde a biologia encontra a química industrial. Após a aprovação na inspeção, os couros e os ossos são enviados para linhas paralelas de limpeza e tratamento químico. O objetivo aqui é claro: extrair o colágeno precioso de dentro da estrutura resistente do animal. Para os couros, o processo inicia em tanques gigantescos, cheios de uma solução de cal diluída. Esse ambiente alcalino ataca o tecido, amolecendo a estrutura, removendo os pelos e dissolvendo resíduos naturais. Quando a pele se torna suficientemente flexível, ela é transferida para um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água potentes removem qualquer impureza restante, revelando uma superfície limpa e brilhante, pronta para liberar seu colágeno. Enquanto isso, os ossos enfrentam um processo muito mais violento. Primeiro são lavados sob alta pressão e, em seguida, esmagados impiedosamente em pedaços que medem cerca de 2,5 a 5 centímetros. Esse tamanho é crucial para aumentar a área de superfície e permitir que os produtos químicos penetrem fundo. Os fragmentos de ossos entram em tanques de água quente circulante para remover a gordura natural e os minerais superficiais. Depois, eles são mergulhados em soluções ácidas ou alcalinas suaves, projetadas para amolecer a matriz mineral dura que protege o colágeno, como se estivessem destrancando um cofre biológico. Quando ambas as matérias-primas estão limpas e estáveis, elas avançam para a hidrólise, a etapa-chave que destrava o colágeno. Os couros, sendo mais macios, são tratados em tanques com ácidos diluídos, como ácido cítrico, cujas concentrações são controladas com precisão milimétrica para quebrar ligações específicas sem destruir a proteína. Os ossos, por outro lado, exigem um ambiente alcalino mais agressivo para penetrar sua armadura mineral. Esse processo de cozimento químico pode durar de várias horas a vários dias, continuando até que a estrutura dos tecidos esteja completamente aberta e pronta para liberar o tesouro que guarda dentro de si. Com a estrutura interna enfraquecida pela hidrólise, começa o momento crítico da extração. Os materiais preparados são transferidos para enormes chaleiras de extração de aço inoxidável, capazes de conter milhares de litros. As tampas são trancadas e o sistema aquece gradualmente a mistura para uma temperatura entre 54 e 82 graus Celsius. Esse calor é calculado para ser alto o suficiente para dissolver o colágeno na água, mas baixo o bastante para não cozinhar e estragar as proteínas sensíveis. Por horas a fio, agitadores lentos mantêm a mistura em movimento, transformando o conteúdo sólido em um líquido viscoso e amarelo pálido. O que sai dessas chaleiras parece um caldo grosso e não muito atraente, cheio de gordura e partículas flutuantes. Para transformar isso na gelatina cristalina que conhecemos, a fábrica usa força bruta e tecnologia fina. A solução quente é bombeada através de tubos de aço para filtros de membrana especializados. Os poros desses filtros são tão microscópicos que apenas as moléculas de colágeno conseguem passar, enquanto toda a sujeira e gordura ficam presas. O resultado é um fluxo límpido e puro de colágeno, livre de qualquer contaminante visível. Mas esse líquido ainda é muito aquoso. Ele flui para tanques de concentração a vácuo, onde a baixa pressão e agitadores constantes ajudam a água a evaporar rapidamente. Minuto a minuto, o líquido torna-se mais espesso, transformando-se em um xarope denso. Quando atinge a concentração ideal, é resfriado lentamente em bandejas de aço até solidificar em um bloco de gel semissólido. Este bloco gelatinoso é a mãe de todos os produtos de gelatina, pronto para ser moldado em duas formas distintas, pó ou folha. Vamos seguir o caminho da velocidade e do volume, a produção de pó. O bloco de gel, agora uma massa morna e elástica semelhante à borracha, é alimentado em uma máquina de extrusão poderosa. Dentro de uma câmara de aço selada, um pistão hidráulico empurra o gel com força imensa contra uma placa de metal perfurada com centenas de orifícios minúsculos. Cada buraco tem apenas 2,5 milímetros de diâmetro. A pressão força o gel através dessas aberturas, criando milhares de fios longos e contínuos, que chovem sobre a esteira transportadora, como uma cascata de macarrão transparente.
Em linhas de alta capacidade, essa chuva de gelatina cai a uma velocidade impressionante, gerando centenas de metros de fios por minuto. A razão para criar esses fios finos é puramente física. Fios finos têm uma área de superfície maior, o que permite que a umidade evapore muito mais rápido durante a secagem. Isso garante que a gelatina permaneça clara e não amarele, mantendo a qualidade visual que a indústria exige. Os fios, ainda macios e lembrando cordas de marshmallow fresco, caem em uma esteira de resfriamento mantida a cerca de 20 graus Celsius. O ar frio firma a forma dos fios e impede que eles grudem uns nos outros, preparando-os para o desafio térmico a seguir. Eles entram em um túnel de secagem longo, que funciona como um forno de precisão. O objetivo é reduzir a umidade de mais de 90% para apenas 10%, transformando o gel úmido em um produto seco e estável. Dentro do túnel, ar quente sopra continuamente entre 49 e 71 graus Celsius. É um equilíbrio delicado, calor suficiente para secar, mas não tanto a ponto de destruir a elasticidade do colágeno. Os fios viajam por vários níveis de esteiras, banhados por ar seco, que circula em um ciclo fechado, removendo a umidade a cada segundo. Ao sair do túnel, os fios tornaram-se crocantes, leves e duros, como vidro fino. Agora, eles precisam ser pulverizados. Um sistema de corte de alta velocidade pica os fios em pedaços pequenos, que são então lançados em moinhos de martelo ou de rolos. Essas máquinas golpeiam a gelatina seca com força brutal, quebrando-a em grânulos finos. Peneiras vibratórias com aberturas medidas em milésimos de polegada separam o pó. O que é fino, o suficiente, passa. O que é grosso, volta para ser moído novamente. Esse ciclo garante que cada grão de pó seja idêntico ao outro. Finalmente, o pó é embalado automaticamente. Máquinas enchem centenas de pacotes por minuto, selando-os com calor para garantir que nenhuma umidade entre e imprimindo códigos de rastreabilidade que permitem saber a origem exata de cada lote. Enquanto o pó domina o mercado de massa, outra parte da fábrica dedica-se à precisão da gelatina em folhas. Aqui, o bloco de gel concentrado não é esmagado, mas tratado com delicadeza geométrica. O bloco espesso é colocado em uma mesa de rolamento de aço, onde cilindros pesados o pressionam até se tornar uma película quase invisível, com espessura de apenas 5 a 12 centésimos de centímetro. É uma transformação de uma massa bruta para uma lâmina de elegância técnica. Essa folha fina viaja por uma esteira de resfriamento, onde ar frio entre 7 e 12 graus Celsius estabiliza a superfície, transformando o gel em um filme liso e firme, semelhante a plástico. Mecanismos de tensão seguram a folha esticada, enquanto facas rotativas ou lâminas retas descem com precisão cirúrgica, cortando retângulos perfeitos de aproximadamente 10 por 7 centímetros. Essas folhas úmidas são separadas por sopros de ar para não grudarem e colocadas em bandejas de aço com espaçamento exato. Elas entram em câmaras de secagem, onde o ar remove a umidade lentamente para manter a clareza cristalina e evitar que as bordas enruguem ou amarelem. A qualidade é testada fisicamente, o teste de força Bloom. Uma amostra é dissolvida e um êmbolo mecânico pressiona o gel endurecido para medir sua resistência. Se o gel for muito fraco, o lote inteiro é rejeitado. Apenas as folhas perfeitas são embaladas, seladas em bolsas à prova de umidade e colocadas em caixas, prontas para serem enviadas para cozinhas de todo o país. O que começou como uma montanha de peles e ossos, materiais que pareciam destinados ao descarte, passou por uma metamorfose completa. De carcaças brutas a um ingrediente invisível, leve e versátil que sustenta indústrias inteiras. Por trás de cada folha transparente de gelatina, existe um triunfo da engenharia, onde a ciência domina a matéria orgânica para criar pureza a partir do caos. Na próxima vez que você vir uma sobremesa brilhando na luz ou tomar uma cápsula de remédio, lembre-se da jornada épica que aquele material percorreu. Se você quer continuar descobrindo os segredos por trás das maiores indústrias do mundo, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal Poder da Indústria.
Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20 mil milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super-ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna. O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica. Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido. E este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões. Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida, tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó, mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital. A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro, o lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica.
A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio. Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado. A temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de um segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo. O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde. Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas. Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens. E é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização. Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro.
É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar, partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super ímã nu deixado ao ar livre pode perder toda a sua força em meses ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura. Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção, níquel, depois cobre, depois níquel novamente, ou zinco, ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final. Temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul. Não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash, num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético de todo o planeta Terra. Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se 2 destes superímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim, a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder. Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar e alinhada por forças invisíveis. E finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90%, é sobre isto, é sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro. A cada ano, quase 2 trilhões de libras de resíduos agrícolas, cinzas, palha e esterco não evaporam simplesmente. Eles não são um fim, mas um começo. Eles são o ponto de partida silencioso para uma indústria colossal de 180 bilhões de dólares. Uma indústria que, grânulo por grânulo, ajuda a alimentar quase metade de toda a população humana na Terra. Mas pare e pense nisso. Como você pega algo tão caótico, tão bruto, e o transforma em um grânulo de energia pura e perfeitamente balanceado? Como a sujeira, as cinzas e as rochas se tornam a comida em nossas mesas.
Esta não é uma simples reciclagem. Esta é uma das transformações industriais mais complexas e vitais do planeta. A jornada para criar um único grânulo de fertilizante começa em 4 lugares muito diferentes. O primeiro pilar é o fósforo, ou P. Em minas a céu aberto que parecem crateras de meteoros, escavadeiras colossais, com dentes de aço que poderiam rasgar um edifício, arrancam a rocha fosfática da terra. Cada caçamba movimenta toneladas de rocha bruta, o primeiro ingrediente. O segundo pilar é o potássio, ou K. Ele não está na superfície, ele está trancado nas profundezas, em antigas camadas geológicas. Equipes de mineração descem em túneis escuros para extrair o potássio, um mineral cristalino. Ele é então trazido à superfície, onde será purificado e transformado no vital cloreto de potássio. O terceiro pilar, o nitrogênio, ou N, é o mais etéreo. Ele não é minerado, ele é capturado do ar que respiramos. Em usinas de síntese química que mais parecem cidades de aço, o gás natural é o ponto de partida. Ele é processado sob calor e pressão extremos, dividido em hidrogênio e nitrogênio, e então forjado na forma de amônia, a base poderosa e volátil para todo o crescimento das plantas. E, finalmente, o quarto pilar, a matéria orgânica. Simultaneamente a tudo isso, frotas de caminhões e máquinas coletam toneladas de esterco, resíduos de colheita e palha. Eles são secos, recolhidos e preparados. 4 fontes: rocha dura, cristais profundos, gás invisível e resíduos orgânicos. Todos fluindo de diferentes cantos do mundo para um único destino, a fábrica de transformação. Mas o que chega à fábrica é um caos. A rocha fosfática está misturada com lama. Os resíduos orgânicos vêm com pedaços de plástico, madeira e fragmentos de metal. Antes que qualquer ciência possa começar, a força bruta deve limpar o caminho. Os caminhões despejam suas cargas em gigantescos sistemas de correias transportadoras. O primeiro som é um rugido ensurdecedor. São os trituradores primários. Mandíbulas de aço maciço esmagam as rochas maiores, quebrando-as em pedaços gerenciáveis. Em seguida, vem o poder da água. A mistura triturada é bombardeada por jatos de água de alta pressão. Não é uma lavagem suave, é uma explosão projetada para arrancar poeira, solo e contaminantes solúveis. A lama purificada flui então para uma série de filtros e peneiras vibratórias. Eixos rotativos e grades de malha fina agitam e separam implacavelmente. Este é um passo crítico. Um único fragmento de metal que passar por aqui pode destruir as lâminas de mistura de precisão mais adiante. Um pedaço de plástico pode arruinar uma reação química inteira. As apostas são altas. O que emerge do outro lado é uma matéria-prima mais limpa, mas ainda separada. Agora, a força bruta dá lugar à precisão de um cérebro digital. Os materiais purificados, fósforo, potássio, nitrogênio e orgânicos, estão em seus silos gigantes separados. É hora de criar a receita. Em uma sala de controle central, um computador dita as proporções exatas. Não é um palpite, é uma ciência. Correias transportadoras controladas digitalmente liberam fluxos de cada ingrediente. Abaixo delas, sistemas de pesagem eletrônica, calibrados para a fração de 1 grama, medem cada componente. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Estes fluxos separados agora convergem para câmaras de mistura seladas. Dentro, lâminas de aço potentes como hélices de um navio giram continuamente. Elas dobram, cortam e misturam o material. Sensores infravermelhos e sondas de temperatura monitoram tudo. Se um ponto ficar muito quente, a velocidade diminui. Se ficar muito seco, bicos atomizadores entram em ação, pulverizando uma névoa fina de água. Esta névoa não é para molhar, é para controlar a poeira e criar a umidade perfeita para a transformação química que está prestes a acontecer. A mistura está uniforme, mas ainda é apenas uma mistura. São partículas separadas de N, P e K. Para se tornar um fertilizante eficaz, elas devem se tornar uma só. A mistura agora viaja para o coração da usina, o reator de aço. Este não é um tanque comum, é uma câmara de pressão selada, construída com aço resistente ao calor, projetada para conter e controlar reações químicas intensas. Este é o coração da linha de produção.
A mistura NPK é alimentada continuamente neste vaso pressurizado. Lá dentro, sob alta temperatura e pressão controlada, a magia acontece. A amônia, o nitrogênio, reage quimicamente com o ácido fosfórico, o fósforo. As moléculas são rasgadas e forçadas a se recombinar. O resultado é um composto inteiramente novo, o fosfato de amônio. O nitrogênio e o fósforo estão agora quimicamente ligados. Na sala de controle, os engenheiros observam os medidores de pressão. Este é o ponto sem volta. O que era uma simples mistura de pós e líquidos tornou-se uma nova substância, uma massa quente, densa e quimicamente rica. Quimicamente, a transformação está completa, mas fisicamente, o que sai do reator é uma pasta quente e sem forma. É impossível de espalhar em um campo. É pegajosa, úmida e inútil para um agricultor. Agora, ela precisa ganhar forma. A massa é alimentada no granulador rotativo. É aqui que o caos finalmente se transforma em ordem visível. Imagine um tambor de aço absolutamente massivo, do tamanho de um vagão de trem, inclinado em um leve ângulo e girando lentamente em seu eixo. A pasta quente cai dentro dele. Enquanto o tambor gira, a gravidade e a força centrífuga fazem seu trabalho. O material é levantado pelas paredes e depois rola para baixo sobre si mesmo, milhares e milhares de vezes. Pequenas partículas começam a colidir e a grudar umas nas outras. Para ajudá-las, uma névoa fina de solução de amônia ou vapor é pulverizada lá dentro. Ela age como uma cola microscópica. É um balé hipnótico. O pó começa a formar pequenas esferas. Elas rolam coletando mais pó, crescendo como bolas de neve. A velocidade de rotação do tambor e seu ângulo são controlados por computador, ditando o tamanho final. O objetivo é o padrão de ouro da indústria, grânulos perfeitamente redondos, com 2 a 5 milímetros de diâmetro. O que entrou como uma pasta disforme sai como um fluxo constante de bilhões de pequenas pérolas idênticas. Os grânulos estão formados, mas ainda não estão prontos. Eles estão verdes. Estão quentes, úmidos e macios. Se fossem ensacados agora, virariam uma pedra de mofo. Eles precisam ser curados. Eles embarcam no que é essencialmente uma pista de obstáculos industrial. Primeiro, o secador rotativo gigante. Os grânulos caem em outro tambor giratório, mas este é preenchido com um fluxo de ar quente. A temperatura é mantida precisamente entre 82 e 121 graus Celsius. É o suficiente para evaporar a umidade restante, até que cada grânulo contém apenas cerca de 1% de água. O vapor sobe em nuvens densas. Depois de secos, vem o grande teste, o sistema de peneiras vibratórias de múltiplas camadas. Os grânulos são despejados em uma série de telas de malha que vibram intensamente. É uma seleção brutal. Grânulos que são muito grandes são filtrados no topo e enviados de volta para serem esmagados e refeitos. Grânulos que são muito pequenos caem pelo fundo e são enviados de volta ao granulador para crescer mais. Apenas os grânulos no tamanho perfeito, aqueles de 2 a 5 milímetros, conseguem passar para a próxima etapa, mas nem eles estão aprovados ainda. Amostras ainda quentes da linha são coletadas e levadas às pressas para o laboratório. Técnicos em jalecos brancos dissolvem os grânulos, testando a proporção exata de NPK, o nível de pH e a umidade. As apostas são altas. Se a amostra falhar, toneladas de produtos são rejeitadas ou enviadas de volta para ajuste. Finalmente, apenas os grânulos de elite, aqueles que passaram pela reação química, pelo nascimento no granulador e pela pista de obstáculos da secagem e peneiramento, recebem a luz verde. Eles estão prontos. Eles chegam à linha de embalagem e aqui a força bruta dá lugar ao balé mecânico. É uma cena de sincronicidade perfeita. Dezenas de bicos de enchimento descem e liberam fluxos constantes de grânulos em sacos pré-formados. Balanças eletrônicas abaixo de cada bico garantem que cada saco pese exatamente 50 libras, com uma precisão de uma fração de onça. Os sacos são instantaneamente selados a quente, prendendo o produto e protegendo-o do inimigo número 1, a umidade. Em seguida, braços robóticos, movendo-se com uma graça suave e programada,
pegam os sacos. Eles os giram e os empilham em paletes de madeira em um padrão de intertravamento perfeito. Esses paletes são então levados por empilhadeiras automatizadas para vastos salões de armazenamento. Mas estes não são armazéns comuns. O clima aqui é rigorosamente controlado. 20 graus Celsius, 50% de umidade relativa. É o ambiente perfeito para garantir que os grânulos permaneçam estáveis e potentes até o momento de serem enviados. Mas você sabia? Esta indústria inteira, esta complexa dança de química e engenharia, repousa sobre os ombros de um homem, o químico alemão Justus von Liebig, no século XIX. Ele foi o primeiro a provar conclusivamente que as plantas não comem apenas solo, elas precisam de minerais específicos, NPK. Ele mudou a agricultura para sempre. E sobre toda aquela energia para secar os grânulos. Em algumas das usinas orgânicas mais avançadas, o calor intenso não vem de combustíveis fósseis, vem de energia biotérmica. O calor natural gerado pela própria decomposição da matéria orgânica, capturado e redirecionado para o processo. E o mais impressionante, esta vasta infraestrutura global, estas minas, reatores e robôs, eles não estão apenas fabricando um produto. Eles estão ajudando a produzir os alimentos que sustentam quase metade de toda a população humana na Terra. No final desta longa jornada, o grânulo finalmente completa seu propósito. Ele deixa o armazém climatizado. Ele viaja centenas de quilômetros em caminhões. Do caminhão, ele é transferido para o trator. E do trator, ele é finalmente espalhado pelo campo. O círculo se fecha. Ao tocar o solo úmido, o grânulo começa a se dissolver lentamente. Ele libera o nitrogênio, o fósforo e o potássio, os mesmos elementos que foram minerados das profundezas da terra, capturados do ar e trancados quimicamente sob pressão extrema. O que começou como quase 2 trilhões de libras de cinzas, resíduos e rochas. O que passou pelo fogo dos reatores, pela precisão dos sensores e pelos cálculos de engenheiros, agora cumpre seu destino final. Ele se torna parte de um sistema vivo. Ele transforma a mais avançada tecnologia industrial na energia silenciosa que alimenta o mundo. Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas. Rolos massivos de aço, pesando toneladas, são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Laser CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha. Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora.
Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça, exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controle. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1, mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos, é usado um equipamento hidráulico pesado que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente, mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica. Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores
supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito, luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas, para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da terra, com milhares de toneladas de minério de ferro. Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita, desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional.
Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo.